O presidente da COP30, o André Correia do Lago, divulgou a primeira carta oficial com as prioridades para a Cúpula do Clima deste ano, que será realizada em Belém, no Pará. No quadro Palavra de Especialista de hoje, o Renato Rodrigues analisa os principais pontos da carta e reforça qual deve ser o papel do agro a partir de agora. Vamos acompanhar. Olá, hoje a gente vai falar sobre a COP30, que vai acontecer em novembro de 2025, em Belém do Pará, aqui no Brasil, a primeira COP a ser realizada no Brasil. E uma novidade, uma coisa bem importante que aconteceu esses dias foi que no dia 10 de março, o nosso presidente da COP, o embaixador André Correia do Lago, lançou uma carta que define o tom e as expectativas para essa conferência. Então, isso é um documento de alinhamento, até para passar a mensagem do Brasil para os outros países, para os negociadores, e essa carta traz um recado muito claro: chegou a hora de agir. Mas como o agro brasileiro se encaixa nessa agenda? Como é que a gente pode transformar os desafios em oportunidades? E a gente vai explorar um pouco disso agora. Então, essa carta do embaixador Correia do Lago, ela destaca que a gente está vivendo a crise climática de forma cada vez mais consistente. E ele traz 3 pilares muito importantes dentro desse documento. Ele coloca que 2024 foi o ano mais quente já registrado, que 2025 já começou batendo novos recordes de temperatura, além de vários eventos extremos, e que pela primeira vez a gente vai ter uma COP realizada no coração da Amazônia, um bioma essencial para o equilíbrio do clima global. E aí essa carta ressalta também um momento de inflexão, que é uma virada de jogo. O Brasil propõe que essa COP seja o início de uma era de implementação, um ponto de transição onde o foco passa das negociações para ação concreta. Então, ela é COP30, gente, muitas vezes a gente não liga esse número, é porque é a 30ª edição dessa COP. Então, ou seja, tem 30 anos que está se negociando esse contexto de mudança do clima. Então, está mais do que na hora da gente passar por um plano de ações mais concretas. O documento reforça muito que não há mais tempo para a inação. A gente precisa agir. A COP30, então, ela vai ser um teste para o multilateralismo que está em jogo, está em xeque por N fatores da geopolítica internacional e para a capacidade dos países de agir coletivamente diante da maior crise do século XXI. Então, ou os países vão se unir, vão dar as mãos para agir coletivamente, ou a gente vai ter problemas cada vez mais sérios. Mas onde é que o agro se encaixa nisso? Como é que a gente pode falar um pouco aqui sobre o agro dentro desse contexto todo? O Brasil demonstrou, através dessa carta, desse discurso do embaixador André, que o Brasil quer usar a COP30 para reformular a governança do clima e a economia global. E entre os pontos centrais da carta a gente tem acelerar a transição energética, triplicando a capacidade de energia renovável e dobrando a eficiência energética, transformação do uso da terra, proteger e restaurar florestas como estratégia fundamental, e aí eu adiciono também conversão de uso da terra e melhoria da intensificação sustentável da agricultura, reforma da arquitetura financeira global, facilitar investimentos em soluções climáticas, especialmente no sul global, nos países do hemisfério sul. E aí o agro brasileiro está diretamente envolvido nessas 3 frentes. A produção sustentável, a redução das emissões de metano, a capacidade do setor de sequestrar carbono, de remover o carbono da atmosfera, fazem do Brasil um ator-chave na implementação dessas soluções propostas. E ele traz ainda uma coisa muito interessante, que é um mutirão global para enfrentar a crise global, o que o embaixador coloca nessa carta. O agro pode e deve fazer parte desse mutirão, trazendo soluções concretas e escaláveis. E o Brasil, ouvi isso outro dia da ministra Isabela Teixeira, o Brasil como um provedor de vida, um provedor de soluções climáticas. Um dos pilares da Carta da COP30 é a necessidade de alinhar fluxos financeiros globais à agenda climática. Isso significa mais incentivos para práticas agrícolas regenerativas, descarbonização do setor, expansão do mercado de carbono, beneficiando produtores que adotam boas práticas,
integração entre tecnologia e sustentabilidade, acelerando a digitalização e a rastreabilidade da produção. A carta ainda propõe um acordo global para a proteção e restauração de florestas, abrindo espaço para novas práticas agrícolas que combinam produtividade e remoção de carbono da atmosfera. Entre as inovações que vêm ganhando força, algumas técnicas agrícolas estão mostrando um alto potencial para a geração de crédito de carbono, ao mesmo tempo que promove maior resiliência do solo. E aí eu destaco o uso de remineralizadores, como o pó de rocha, um exemplo muito interessante que pode acelerar a captura de CO2 e remover esse CO2 de forma permanente, ao mesmo tempo que melhora a fertilidade, reduz a necessidade de insumos convencionais e gera uma série de outros benefícios agronômicos. Então, como diz o documento, essa vai ser a primeira COP pós 1,5 grau. O mundo já ultrapassou essa barreira do 1,5 grau, mais quente do que a média. Ou seja, é um momento em que os impactos da crise climática já ultrapassam a meta de segurança estabelecida pelo Acordo de Paris. Nesse cenário, o setor agropecuário precisa estar preparado para uma nova era de exigências e oportunidades. Então, gente, a presidência da COP resgatou esse conceito de mutirão, que é uma tradição indígena brasileira que representa o esforço coletivo para um objetivo comum. E se queremos virar esse jogo, a gente precisa de um mutirão dentro do agro também. Então, conectando políticas públicas com ações privadas, engajando produtores na agenda de descarbonização, garantindo que os incentivos climáticos cheguem ao campo. Então, como disse o nosso embaixador Corrêa do Lago, a falta de ambição será julgada como falta de liderança. E o agro brasileiro está numa posição que ele pode escolher entre ser protagonista da solução ou um espectador do problema. Planeta Campo. Patrocínio. JBS. Alimentando o que alimenta o mundo. UPL. Reimaginando a sustentabilidade. Apoio Campo Forte. Nosso forte é fazer você produzir mais. Infinity. SLC Agrícola.